boa noite. Lançarei mão do livro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, curso de Direito Administrativo, 16ª edição, 2014, editorial Forense, Gin Forense. Lançarei mão desta obra para entrelaçá-la com a leitura que estamos fazendo deste livro do professor Silvio Mota, curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões. O último tópico que lemos deste livro falou sobre poder constituinte. Então, lançarei mão do direito constitucional administrativo para reforçar algumas ideias constitucionais. Vamos lá. A primeira edição deste curso de Direito Administrativo foi do ano de 1970. Portanto, trata-se de uma obra consolidada no mundo jurídico brasileiro. Capítulo 1. O Estado e a ordem jurídica. Tópico 1. O Estado e seus elementos constitutivos. As sociedades, para exercerem e para garantirem sua autodeterminação, organizam-se política e juridicamente em certo território, instituindo o Estado. No conceito clássico, essas sociedades se individualizavam sociologicamente como nações, de modo que o Estado não seria apenas um instrumento por elas criado, mas a própria transfiguração da nacionalidade, entendido assim como a nação política e juridicamente organizada. A ideia de nação, porém, como um grupo social com atributos étnicos ou culturais comuns, é muito vaga e fluida, como também captou a pena elegante de Ernest Renan. Uma nação é uma alma, um princípio espiritual, de modo que em sua compreensão combinam-se lembranças, costumes, vicissitudes, particularidades, glórias, língua, passado e aspirações comuns. Todos esses aspectos como liames de elos de ligações culturais que dão unidade e propósito a um grupo humano, mas que não se prestam a uma caracterização jurídica. Assim é que o elemento da nacionalidade tornou-se dispensável à formulação do conceito de Estado, ainda porque multiplicam-se os Estados conformados por várias nações que se reúnem por conveniência política, econômica ou social, ou mesmo nada mais que perpetuando uma tradição histórica. O elemento da nacionalidade tornou-se dispensável para o conceito de Estado. Dispensável. Nessa evolução, do mesmo modo, a ideia de soberania. Nessa evolução, do mesmo modo, a ideia de soberania. Originariamente concebida como autodeterminação juspolítica plena, um atributo dos soberanos, deixa de ser relevante para a organização política de muitos desses grupos nacionais, que passam a se satisfazer realisticamente com o gozo de uma razoável autonomia que lhes garanta mínima e simultaneamente a identidade e a segurança, associando-se para isso a vários outros grupos e de vários modos, como sucede em inúmeros modelos de Estado contemporâneos complexos e de conglomerados estatais. Todavia,
Em ambos os conceitos de Estado, tanto no antigo quanto no novo, há sempre três elementos em destaque: o humano, a sociedade, o institucional, a organização político-jurídica, e o geográfico, o território. Quanto à soberania, que era apontada como um quarto elemento do conceito clássico de Estado, não mais é essencial, mas, como sugerido por Georges Jelinek, atua como um atributo específico do poder estatal, que lhe proporciona a insubmissão de sua ordem jurídica a qualquer outra. A leitura clássica sobre soberania mudou, porque o mundo mudou. É só pensarmos na União Europeia. Quando pensamos em Europa, pensamos em União Europeia. Então, será que a soberania dos países que fazem parte da União Europeia é a mesma soberania trazida pelo conceito clássico? É algo a se pensar. O mundo mudou, a geopolítica mudou. Hoje vivemos em um mundo de vários blocos econômicos e muitos além mais, quiçá além, muito sofisticados, como a União Europeia. Quando falamos em União Europeia, falamos do euro, uma moeda única para a União Europeia. Falamos em Banco Central Europeu. Então, há toda uma conversa de soberania que acontece de modo diferente quando nos referimos, por exemplo, à União Europeia. É um exemplo. Tópico 2º. A organização política e jurídica. A organização juspolítica, apresentada como um elemento essencial à existência do Estado, compreende um conceito dúplice: estrutura e funcionamento, muito semelhante com um corpo físico que, para atingir suas finalidades, desenvolve funções específicas e, para desempenhá-las, gera órgãos especializados. Há uma comparação. A estrutura do Estado, tal como a estrutura do corpo humano, por exemplo. É uma analogia com a biologia. A organização juspolítica, apresentada como elemento essencial à existência do Estado, compreende um conceito dúplice: estrutura e funcionamento, muito à semelhança com um corpo físico, que, para atingir suas finalidades, desenvolve funções específicas e, para desempenhá-las, gera órgãos especializados. Observa-se que, desde a rudimentar vida comunitária, porque passam os grupos sociais primitivos, às mais complexas formas de sociedades políticas contemporâneas, essas funções e esses órgãos vão lentamente desenvolvendo certos padrões de regularidade. Originariamente, esses padrões surgiram como fruto da reiteração espontânea de comportamentos reputados como de comprovada eficiência social, levando a cristalizarem-se alguns deles como normas costumeiras, consensualmente acatadas pelo grupo, tradições que são passadas intergeneracionalmente, de geração para geração. Aos poucos, na medida em que essas sociedades evoluem,
aqueles padrões normativos recebem impositividade por parte do poder político instituído, dando origem a normas jurídicas, distinguindo-se as destinadas ao funcionamento e as destinadas à estruturação da vida do grupo. A esse sistema integrado de normas desenvolvidas na sociedade dá-se o nome de ordem jurídica, conceituada assim como um modelo abstrato de condutas interpessoais destinado a reger harmonicamente as relações sociais, imposto com a finalidade de manter a unidade e a permanência do grupo, segurança, e proporcionar-lhe o máximo de eficiência na vida associativa, progresso. Para isso, a organização jurídica se articula sobre certos princípios, destinados a conferir essa desejada harmonia e dar sentido à ordem social e à ordem política que instituem, para conformar as traves mestras de uma ordem jurídica, buscando segurança e progresso. Segurança como permanência do grupo e progresso como a busca pelo máximo de eficiência na vida associativa. Podemos pensar na economia da sociedade. É comum, por isso, que em uma primeira e ainda limitada aproximação para desenvolver um conceito de direito administrativo, aqui tomado em relação ao Estado, conotá-lo principalmente às suas regras de funcionamento como um administrador de interesses gerais da sociedade que lhes são cometidos pela atribuição e partilha de competências definidas por sua arquitetura constitucional, lançando com isso as vigas mestras de sua estruturação. Esta visão, ainda que muito esquemática e simplificada, é útil como um primeiro e amplo enfoque sobre o direito administrativo, no contexto do Estado e de sua ordem jurídica, que se seguirá ampliado e enriquecido sob uma perspectiva integral do direito público. Perceberam a importância do direito constitucional? Por isso que se fala em direito constitucional administrativo.